Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar nesta sexta-feira com todo... Só um pouquinho para eu começar o programa, tá? Não continua, não começa agora já cochichando. Nós estamos entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, como fazemos diariamente, a partir... Depois do Jornal da Pampa, a gente está aqui, né? A gente está aqui com todo bom humor, com atrações, com notícias. Você não vai se arrepender de estar conosco. O Atualidades Pampa está entrando no ar exatamente neste momento com as seguintes manchetes. Olha, eu acho que é preciso ver, afinal, quem são os trabalhadores beneficiados na geração de esquerda. Polícia Federal teve defasagem de mais de 70% nos seus salários. Vou falar sobre isso. E se a bancada inicialmente está um pouquinho desfalcada, talvez porque o pessoal está na fake news, na fake fila do Cine. Fraudes financeiras movimentam mais de 2 bilhões de reais em um ano. E o presidente Trump, nas suas extravagâncias, quer comprar nada menos, nada mais do que a Groenlândia. Eu conto para vocês. O que vale mais na sociedade moderna? O ser humano ou o cachorro? Eu vou explicar isso hoje. Muito bem, Chicão Tofani. Aliás, nós temos muitas coisas para explicar no programa de hoje. E vamos começar então com a manchete do Gustavo Vitorino. Pois olha, Magda, eu tomei um susto hoje conversando com um policial federal aposentado. Tomei um susto quando ele fez um comentário comigo que me causou surpresa. Como diz o Mário Barcelos, causou moça. Ele me mostrou a evolução salarial e a forma como a Polícia Federal foi tratada nos governos de esquerda, começando com Fernando Henrique Cardoso, passando pelo Lula, deixando os policiais federais por quase 20 anos, claro que interrompido, mas por quase 20 anos sem reajuste de salário. Fernando Henrique Cardoso fez isso no seu governo, depois o Lula manteve por 8. A Dilma Rousseff também acabou mantendo também, por parte do seu governo, mais de 10 anos, os policiais federais sem reajuste. Com isso, a defasagem dessa categoria profissional foi assustadora. A ideia de recompor os salários dos policiais federais, que acabou sendo, digamos assim, criticada por alguns parlamentares, na verdade, mostra muito mais um componente de cunho ideológico em relação a essa instituição, que é a responsável pelas investigações, que é responsável pelas apurações envolvendo a Operação Lava Jato e outras operações importantes que acabam indo para o judiciário. Eu tomei um susto e recebi documentos, vi documentos que provam de que esse reajuste, ou melhor, que o reajuste sequer da inflação não aconteceu em momento algum. Portanto, eu fico me perguntando, trabalhadores beneficiados por governo de esquerda? Quais? É isso, Magda. É triste ter a convicção de que se criou programas sociais eleitoreiros, populistas, mas os trabalhadores nunca foram tão prejudicados quanto dos governos de esquerda brasileiros. A defasagem do salário mínimo, a defasagem salarial foi brutal nesse período. Eu citei apenas uma categoria profissional dos policiais federais. Poderia citar pelo menos mais uma dúzia aqui. Aí alguém vai dizer, contenção de despesa. Não foi contenção de despesa, porque a despesa com o funcionalismo aumentou nos governos de esquerda. O que não se deu, salário, foi para quem realmente precisava, que são médicos, policiais e professores. É uma pena. O famoso triângulo, aquele prioritário do serviço público, não foi cumprido. Muito bem. Mário fala, Ruxo. Podemos Pode falar, claro. Eu respeito muito a posição do meu colega, mas na verdade existe uma máxima que é a eleição, né? A eleição. O Fernando Henrique fez o primeiro governo e foi eleito no primeiro turno com Os dois, quase 70% dos votos. Veio o presidente Lula, foi eleito e foi reeleito com uma votação extraordinária. Fez o seu sucessor e agora estava numa eleição até ser retirado porque foi preso, foi tirado da eleição, com uma aprovação extraordinária. Então, na verdade, se o povo foi beneficiado ou não, só o próprio povo para julgar.
Mário Barcelos, a tua manchete, por favor. Eu vou falar do presidente Trump. Donald Trump. Trump. Essa figuraça é uma figuraça, né? É um figuraça. Ele agora, imitando outros presidentes americanos, quer comprar territórios. E colocou o olho na Groenlândia, que pertence à Dinamarca. Para que vocês tenham uma ideia, a Groenlândia fica lá no Ártico, fica junto ao Polo Norte, fica lá em cima. E é um território de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Vocês sabem o que é 2 milhões e 200 mil quilômetros quadrados? Claro que é gelo. Moram apenas 50 mil pessoas naquela região. 50 mil pessoas naquela região. E a própria Dinamarca, o reino da Dinamarca, tem apenas 42 mil quilômetros quadrados. É mais ou menos do tamanho do estado do Rio de Janeiro. Então, é um país muito pequeno, de uma cultura antiga dos vikings, né? Uma cultura antiga dos vikings. Mas tem muito petróleo, tem muitos minerais, é uma terra muito rica. Também muito forte. E aí, o que acontece? Quando os Estados Unidos compram o Alasca, que é um território de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, isso da Rússia, naquela época, né, dos czares, etc., fazem uma proposta, pagam em dólar e que eles querem fazer isso. O presidente Truman, em determinada época, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos lá por 1946, fez uma proposta de 100 milhões de dólares à época, não sei quanto daria isso hoje, para comprar a Groenlândia, e o governo, o rei da época, seu Harold, não me lembro que rei era, descendente dos vikings, não aceitou essa proposta. E hoje ele diz que vai fazer uma proposta irrecusável. Claro que vai pagar com dólares que são americanos, se eles realmente quiserem vender esse grande território de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Não tem nenhum país na Europa, exceto a Federação Russa, que tenha mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Trump é uma ideia futurista e genial do Trump se colar, né? Já foi enterrada. Agora, no final da tarde, o governo da Dinamarca... Não, eu sei, eles disseram que não. Eles já disseram que não. Não tem jogo. Pô, imagina o tamanho da Groenlândia. O tamanho da Groenlândia é você comprar a região sudeste. Agora é uma visão Do Rio empresarial, Grande do Sul até São Paulo. Mas ele tá tentando. É gênio. É gênio. Eu achei isso também. Não, a Dinamarca nesse bloco deve ter os Zé Cochatos brasileiros que agora vão para lá. O que os vikings usam aqui na cabeça? Aqueles que usam na cabeça. Aquele chapéu com chifre, É verdade. Qual é que é o nome daquilo? Nós vamos descobrir Chapéu logo. com chifre. Chapéu de viking. A lendária do viking, Eu quero dizer para vocês que, graças a Deus, nós temos uma audiência maravilhosa, pessoas muito queridas, muito amor. Tem aquelas que nos xingam, que usam palavras de baixo calão, que não sei o quê, mas graças a Deus tem gente bacana. Mas tem gente bacana como, por exemplo, a Adriana, tá? A Adriana Brandão. Querida Magda, sei que um presente não substitui o outro, mas você não ficará mais desarmada. KKK. Inclusive, terás até um par de algemas de dedos e da polícia. Os demais mimos espero que sejam de seu agrado e você decide o que fazer com eles. Se quiseres presentear mais alguém da bancada, como, por exemplo, o doutor Vitorino, que havia lhe dado um chaveiro, que foi subtraído. Ou, quem sabe, Chicão resolve devolver ou trocar. De todo modo, agora tem chaveiros de sobra, KKK. São originais e o Chicão pode atestar a autenticidade deles, pois frequentou a mesma escola de tiro da cidade que eu. Com todo o meu carinho e de minha... que tem toda a bancada, que tem de toda a bancada no coração, e como o coração não é grande, por maior que esteja a bancada, você sempre tem lugar especial reservado. Adriana Brandão. PS, como nem tudo é perfeito, gostamos apenas de 8 integrantes. Sinto muito mesmo em dizer, quem sabe o tempo muda e diminui o jargão. E aí a Adriana me mandou... Lembrando para a Adriana que nós já descobrimos o meliante. Não, ela sabe que meliante... Um par de algemas... de dedo, não vai ganhar absolutamente nada. Um par de algemas. Não vou deixar. Não, deixa pra cá. Não, tu quer erotismo nas tuas relações? Compra. Você é um meliante. Tu é Dá um aviãozinho. Não dou nada. Dá dó de chorar, faz ranho, sabia? Ranho, meleca. E olha o meu revólver. Perigosa. Gostou, mas não vai levar. Não vai. Olha aqui, ó. As minhas algemas. E ainda por cima um chaveiro, que aí vem com o nome das armas e tudo, tá? Mas essa algema pode usar sem ser abuso de autoridade?
Pode, eu posso fazer tudo, querido. Eu posso fazer tudo. E esse aqui, eu certamente darei ao meu amigo Gustavo Vitorino, que foi quem me presenteou. E olha aqui a minha pistolinha, só eu. Tem uma valsa. Ali a prova ali, ó. Olha a tua pistolinha e olha a minha. Olha a minha. Olha aqui com uma Presta valsa atenção, PPK. põe a tua pistolinha aqui perto da minha. Ó a pistolinha dele, olha a minha. A prova do... Adriana, tu é demais, Adriana. Agora eu não posso mais deixar nada aqui, porque tem um elemento de má conduta aqui desse lado. Eu deixo tudo aqui. Felipe, eu confio em ti por enquanto. A Magda tem um negócio maior que o do Chicão. Eu tenho um negócio maior que o do Chicão. Essa é que é a verdade, graças a Adriana. Ninguém tem maior que eu na E bancada. presta atenção, a mão grande ninguém tem maior que tu, porque nunca me roubaram na bancada. Isso, é verdade. Olha que lindo papel que a Adriana fez do nosso programa. Olha, é Ó, verdade. toda a atualidade Pampa, ó. Dá pra ver bem aí? Tá? Ela é muito Aquele querida. desenhozinho do chifre ali embaixo. É, do tá. Chicão. E além disso, esse cara pegando meu pé. além dona Magda. disso, olha o que ela fez, que ela também produziu uma atualidade Pampa. Olha que bonito aqui, ó. Isso é uma pessoa querida, maravilhosa. Não é Carinho, verdade? carinho, Porque o carinho é com todos nós, né? É querida, maravilhosa Gesto. e espirituosa. Adriana, ganhei o mês agora. Ela Fala, sempre ô manda pistolinha. mensagem. Dá tua manchete, pistolinha. Pistoleiro. Vai, pistolinha, dá tua manchete, Não, pistolinha. Estilo pobre. eu fiz hoje eu rodei muito pela cidade, falei com muitas pessoas, principalmente de aplicativos, Tá muito e chique. eu cheguei a uma conclusão. Não, estou fazendo o estilo Eduardo Cudê. Tá muito chique. Eduardo Cudê, o técnico do Haas, que ele anda sempre de camisa manga curta e fura. Adorei essa moto. Magda, não me olha que eu não vou falar sobre isso. Não, tu não Tu faz, não baixa o olhou. padrão do E programa. o seguinte, dona Magda, Pois não, senhor. o Miliante. ser humano hoje, ele vale menos que um cachorro na sociedade moderna. Isso É é triste. impressionante. Brincadeiras e à parte, isso é triste. Triste, uma verdade. Eu estava vendo as pessoas pedindo dinheiro, esmola, na sinaleira, em 8 aplicativos diferentes que eu rodei na cidade, em 8 lugares que eu fui, numa verdadeira gincana, um rally Porto Alegre-Dakar hoje. E o motorista fazia, sai da minha frente, não quero nada contigo, não te dou nada. Eu dizendo, por que esse tratamento? Acho que eu vou dar dinheiro para alguém que me pede na sinaleira para comprar crack e me assaltar? Todo mundo só fala isso. Eu prefiro ajudar um cachorro, eu prefiro adotar um animal, levar para minha casa, porque o animal não vai me trair, não vai me matar e não vai me atacar. Agora, o próprio ser humano, eu não quero saber. É impressionante a sociedade solitária, individualista e egoísta que nós estamos vivendo num caminho sem volta. Sem volta. Vejam só, o ser humano, onde todos nós somos iguais perante a Deus, está na Bíblia isso. Eu li a Bíblia 2 vezes, estudei a Bíblia, vejo o comportamento, sou um antropólogo, me formei em pós-graduação na Faculdade de História com uma monografia sobre antropologia. É uma coisa que me deixou extremamente chocado, dona Magda, que o ser humano não deixa de ser um irmão nosso. Pobre ou rico ou não, viciado ou não. E um cachorro é um ser sem inteligência, é um animal. E o animal vale mais que o ser humano. Tá, mas o cachorro não é sem inteligência. O cachorro é muito Eu vou te inteligente, dar um mas exemplo. eu concordo com todo o teu minha teu comentário, a tua tristeza, tristeza. lamento. Mas é a pergunta que eu vou te fazer. Tu deu agora, um dinheirinho pro cara Ele não que tava pediu te para mim. Ah, sabe como é que é a calça de veludo, mas a cueca tá furada? Dona Tem que Magda. falar dos outros. Mas eu era um observador, dona Magda. Ah, tá, quando é assim, eu Mas vou... Pode interferir. Na Como verdade- antropólogo não se interfere na situação. Exatamente, Traz melhores antropólogo conclusões, é verdade. indiferente. O Chicão traz um Carona da tema. dona. O Chicão traz um tema que, na verdade, que molesta o mundo. É. Eu conversei hoje demoradamente com uma amiga que se encontra na Austrália. E lá o índice de criminalidade é praticamente zero, com exceção dos drogados, porque lá a droga está liberada. Então, o que eu chamo de mal do século, Chicão, é a droga, porque ela se despersonaliza. É o único caso, vejo, o maior instinto que existe de proteção é o da mãe com o filho. E se vê
a pessoa viciada em crack, ela vende o filho. É o único dispositivo que consegue enfrentar a maior proteção, que é a maior relação que é da mãe com o filho, e no entanto se vende às vezes por R$200 uma criança, uma mãe drogada. Então, realmente, nós temos que... As pessoas, elas deixam de ser um ser humano, Chicão. Elas saem da avaliação natural de ser humano bom ou ruim, né? Certo ou errado, por se transformarem em uma expressão que se cunhou de chamá-lo de verdadeiros zumbis na sociedade, porque eles são zumbis. Eles ficam correndo pela madrugada atrás da droga, te pedindo. Eles começam... Não sei se tu já foi abordado por um drogado. E ele chega assim, tu quer a minha camisa por R$50? Não quero. Tá, mas eu faço 40 para ti. Não. Daqui a pouco ele te oferece a camisa por R$10, a roupa do pé, o tênis, o sapato, porque ele precisa da quantia. E ele está tentando não te assaltar, esse está tentando te vender o que tem no corpo. Está tentando negociar contigo, né? Tentando negociar. Então, realmente, para mim, eu chamo de mal do século e não vejo encaminhar nenhum tipo de solução, Chico. Além do componente da droga que traz essa desumanidade, tem alguns componentes que muitas vezes extrapolam a falta de sensibilidade humana. A gente citou alguns dias atrás o caso da Carris aqui, que envolve a lei e envolve a desumanidade das demissões. Pois bem, tem um caso que aconteceu em Caxias que me sensibilizou bastante. 3 funcionários de uma empresa de limpeza vinculadas à Codeca, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Caxias do Sul, estavam fazendo aquela capina, aquele roçado, limpando algumas áreas, enfim. E eles passaram em frente à casa de uma senhora cadeirante e tinha, por aproximadamente alguns metros, a grama estava alta também. Eu não sei se a senhora pediu ou não, mas eles tomaram a liberdade de dar uma roçadinha, coisa assim de 10 a 15 minutos para roçar, cortar a grama, coisa e tal, e seguiram fazendo o seu trabalho no meio-fio. Chegou o conhecimento da empresa e da secretaria, os 3 funcionários foram demitidos por justa causa. Mas que barbaridade. 3 chefes de família demitidos por justa causa, porque fizeram um pequeno roçado. A explicação é de que eles teriam prestado um serviço a uma área privada. Olha o absurdo, olha onde a gente vai chegar. Prestaram serviços a uma área privada e que, portanto, teriam infringido ou atingido uma penalização limite do serviço público que justifica a demissão. Gente, vou pedir ao pessoal lá da Codeca que tem um pouquinho de, sabe, chama os funcionários, dá uma advertência, suspende 2 dias, 3 dias, desconta do salário, enfim. Mas demitir por justa causa... Não, isso é um crime. 3 trabalhadores braçais que fizeram um pequeno roçado numa área de uma senhora cadeirante... E que é da obrigação deles mesmo. Não. Foi dentro do pátio. Ela pediu ajuda, não sei se ela pediu, se eles tomaram a iniciativa, mas a senhora cadeirante, coisa e tal. Eles foram lá e deram uma roçadinha de alguns minutos e colocaram... Pois bem... Eu pediria à direção da Codeca, a Prefeitura de Caxias, que pensasse um pouco de que algumas leis, elas não podem estar acima da humanidade, não podem estar acima da dignidade. São 3 trabalhadores, chefes de família, se erraram, que sejam punidos, mas que a punição seja proporcional. Aliás, estou me especializando em punição desproporcional ao crime cometido. Isso eu conheço muito bem. Então, queria adiantar aos senhores isso. Prefeitura de Caxias, o prefeito e o pessoal da Codeca, que dê uma olhada nesse caso. Eles receberam um ofício do sindicato pedindo a reintegração desses 3 trabalhadores. Sejam conscientes. Sejam conscientes. Se essa foi a única falta, que seja aplicada alguma punição. Mas demissão por justa causa é uma pena muito dura para algo tão pequeno que teve um componente humano. Exato, é completamente humano, né? Fala, Ana. Já entrando dentro da matéria, porque a gente fala também de algo que preocupa muito os brasileiros, ainda mais por uma justificativa inadequada, porque a pessoa vai fazer o bem. A gente fala tanto de solidariedade, de pensar no próximo, de estar sempre disposto a ajudar aquele que precisa. Se ele fosse roubar, talvez ele tivesse uma benemerência. Mas a gente fala, né, uma equipe de trabalhadores que presta um serviço para alguém que tem uma deficiência, já está numa idade avançada e por isso é demitido por justa causa, não faz sentido. Mas eu também gostaria de trazer uma notícia que abalou
o Rio de Janeiro no sentido negativo, de falta de humanidade de algumas pessoas, e já entrando naquele assunto que nós falávamos, que as pessoas não se informam através das redes sociais ou também do WhatsApp. Hoje, na cidade do Rio de Janeiro, ainda na madrugada, houve uma mobilização de centenas de pessoas que receberam através do WhatsApp, da plataforma digital, mensagens dizendo que um novo escritório do Cine seria aberto com 1.500 vagas disponíveis. As pessoas começaram a chegar no local, que era próximo da rodoviária, às 3h15 da manhã, Magda. Sim. E só ali pelo horário das 7 da manhã foi que, de fato, a secretaria que cuida dessa área e também do desenvolvimento econômico da cidade teve a informação que essa fila se formava num local onde ninguém sabia, né? As autoridades não sabiam de nenhuma nova unidade do Cine e elas chegaram lá para alertar as pessoas. As pessoas ficaram indignadas, porque muitas não tinham dinheiro para pegar a passagem do ônibus, pediram emprestado, se endividaram. Uma chegou a falar, eu não tenho o que comer, eu gastei o dinheiro que eu ia gastar no super para comprar qualquer coisa para mim comer, para vir aqui e chego e dizem que não tem vaga nenhuma. O que é isso? Mas mais uma vez, até nesses discursos proferidos durante a tentativa de pararem as pessoas, de tirarem as pessoas do local, falaram, e o governo não vai falar nada? E agora, como é que vai dizer? Mas é justamente isso que a secretaria falava. Nós não temos culpa de uma fake news que foi espalhada através do WhatsApp, foi passado de um a um, chegou nas pessoas, a fila se formou e as pessoas não queriam abandonar o local, Magda. Porque elas falaram, isso é uma mentira, deve ter emprego sim. Tem, não quer. Mas é justamente não isso. É a primeira vez que isso acontece. Não, tem uma senhora, até essa senhora, a Érica Ferreira Machado, ela deu uma entrevista e ela falava, no Facebook eu não acredito mais, mas agora no WhatsApp diz o local e a hora. Eles não poderiam estar mentindo. E até questionada quem eram eles, ela não soube explicar. Esse é um processo bastante complicado que a gente vê há algum tempo nas redes sociais e não é exclusivo do WhatsApp, não é exclusivo do Facebook, não é exclusivo do Twitter. É um processo de disseminação de informações falsas através justamente dessas redes sociais, também colaborando para aquela polarização que a gente falou do YouTube em determinado momento. Então, é algo que faz com que as pessoas acreditem apenas na verdade que elas querem acreditar. Eu quero ressaltar de novo que é um movimento que acontece de maneira internacional. Em 2006 e 2007, o Putin utilizou o Twitter como forma de manipulação através de fake news na Rússia. Depois, o Facebook foi utilizado pelo Donald Trump. Tem, inclusive, o relatório de Mueller que fala um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da relação do Facebook e da interferência russa na eleição dos Estados Unidos. E no Brasil, a questão envolvendo o WhatsApp. E não só para uso eleitoral, mas para uso para diversos problemas nessa sociedade, tentando espalhar mentiras em diversos pontos. Mas quem está espalhando? Porque do jeito que tu está falando, eu penso que tu está achando, tu está dizendo que é o governo atual. Não. Quem está espalhando? Porque um é o Putin, o outro é o Trump. É um processo de manipulação política que acontece globalmente. Sim. Então, acontece com todos os partidos. Provavelmente, quem tem grupo de WhatsApp, se tu tem amigos de esquerda num grupo de WhatsApp, tu vai receber diversas imagens falsas com um décimo de verdade da notícia e o restante todo é mentira. Mas aí depois se pega nesse 1/10. Então, isso gera uma polarização. Eu até no meu TCC eu falei sobre essa questão que envolvia o WhatsApp na relação com o jornalismo e os perigos que podia gerar no que diz respeito a desvio de informação, a que a informação não chegasse da forma devida. E é por isso que eu faço um apelo para as pessoas, acreditem no jornalismo, vejam a Atualidades Pampa, vejam as informações de pessoas que são pagas para confirmar informações. Jornalismo é isso. Tu é pago para confirmar as informações. Então, não acredite no WhatsApp. Não, dentro dessa concepção, a gente teve que o governo Bolsonaro passou por uma saia justa justamente porque um WhatsApp do Planalto, ele divulgou aquele vídeo falando sobre a ditadura militar, onde tinha um depoimento de uma pessoa que não se identificava, que não tinha o logo do governo, e ele foi espalhado supostamente por um WhatsApp oficial, por isso que começou a ser divulgado como uma informação tu acredita oficial, no oficial. E depois ninguém sabia quem tinha enviado. Então a gente fala que se até mesmo o governo brasileiro está lidando, porque é uma tecnologia nova, hoje a gente fala que facilita a comunicação, mas cria todo esse desvio, às vezes, de informação e informação séria. Até colocando isso, a gente, para trazer a realidade da cidade do Rio de Janeiro, segundo o IBGE, 1.300.000 pessoas estão desempregadas no Rio de Janeiro e 500.000 estão desempregadas há mais de 3 anos. Ou seja, as pessoas que não têm renda fixa há 3 anos. Imagina o desespero quando tu recebe um WhatsApp, eu falo assim, primeiro
a mentalidade de uma pessoa tão ruim a fazer o WhatsApp, porque eu escutei o áudio, tive acesso ao áudio e dizia assim, gente, vai lá, eu trabalho em outro lugar no cinema, só que eles estão tentando esconder, lá vai ter tantas vagas, você vai lá e participa. Então imagina, é muito fácil ludibriado quando você está desesperado. Mário Barcelos. Dona Magda, eu vou citar Sócrates nas suas 3 peneiras. Verdade, bondade e necessidade. Por que eu estou falando isso? Quando o senhor Chicão Tofani falou a respeito dos cachorros, eu comecei a me lembrar de algo importante que eu venho falando aqui há muito tempo, que se chama educação. Educação. Se você educar, adestrar um cachorro para morder, ele vai morder. Se você adestrar um cachorro com carinho, se você der amor pro bicho, ele jamais vai morder alguém, mesmo sendo um cachorro. Então, o fundamental de tudo é a educação. No momento que nós estamos vivendo, a educação inexiste no Brasil. Nós temos estamos numa das piores fases da educação brasileira. Somos o penúltimo país na América Latina em cultura, em conhecimento. Por quê? Pelo desleixo de todos esses anos, e as histórias vocês sabem melhor do que eu. Então, todo o fundamento de uma sociedade está na educação. Por que a Coreia do Sul se transformou num tigre asiático? Justamente em função da educação. Há 40 anos atrás, um presidente, um governo, resolveu mudar a educação daquele país. E hoje a Coreia do Sul é um tigre, um pequeno país de menos de 100 mil quilômetros quadrados, pequeno, é 1/3 praticamente do Rio Grande do Sul, e um país muito mais rico que o Brasil em termos internacionais. Então, quero dizer, tudo depende da educação. Se você pegar um cachorro e ensinar ele a morder, a adestrar, ele vai ser mau, ele vai morder o seu próprio dono. Senhor Marne, o senhor vai viver, morrer, renascer. 3 vezes tu não vai ver essa educação no Brasil, porque a cultura brasileira ela não é voltada para a educação, é voltada para a lei da vantagem. É a lei da mentira, do engodo, em toda essa situação. Todo mundo quer exatamente. Tu vai conhecer uma garota, uma mulher, tu quer conquistar ela, tu tem que mentir, tu tem que enrolar, não existe verdade, e ela não está preocupada pela tua cultura, está preocupada só pelo que está vazando a tua transparência. Então, numa sociedade movida ao que as pessoas veem e não pelo conteúdo, dá isso aí, um povo nada a ver, segunda linha, série B. As redes sociais não contribuem para mudar essa realidade, né? Porque você é um casco sem nada, você é um casco vazio. Bom, eu versei sobre o tema, especialmente nas eleições, dona Mário, quando eu dizia que existiam as fake news, mas existiam as fake news sendo repassadas por quem sabia que era uma fake news. Sim, claro. Nós precisamos botar muito a mão na consciência e saber. Porque tem imagens, é lógico, mas tem notícias que tu recebe que tu faz um mínimo de filtro, mas um mínimo de filtro, né? E tu só passa. Mas as pessoas entram num processo de envolvimento e ficam repassando. Então, a forma, dona Silmane, que eu aprendi isso muito. Se tu não queres proliferar um assunto, quando tu ouvi-lo, cala-te. Ele morre contigo. Gustavo Vitorino, eu sei que tu quer falar sobre isso, mas eu tenho um ato para ti também sobre o teu assunto de Caxias. Tá? O nosso telespectador Evaldo de Canoas diz assim: se os 3 trabalhadores lá em Caxias tivessem corrido ao terreno da casa de quem os demitiu para apagar um incêndio na casa destes, isso também seria trabalho privativo ou seriam condecorados como heróis? Não, é que seu Evaldo tem razão. Seu Evaldo, só explicar para o senhor, a atividade é que é diferente. Eles são funcionários roçadores, ou seja, que fazem a capina, né? Se fossem socorrer no incêndio, seria uma outra coisa. É um momento de emergência, uma situação limite, em que o cidadão tem, por uma questão de consciência e até legal, o dever de ajudar e de socorrer. Então, são situações diferentes, eles não estariam prestando um serviço afim. Em relação, eu quero só fazer uma observação em relação aos jornalistas e à imprensa. Uma das coisas boas, mais uma das coisas boas que esse novo governo trouxe foi desnudar a imprensa para o país. Portanto, a confiança cega em qualquer veículo de comunicação é um erro tão grande quanto acreditar em fake news. E vocês estão vendo aí veículos de comunicação absolutamente alinhados ideologicamente que divulgam fake news. Quantos pedidos de desculpa e correções vocês viram nos últimos tempos de grandes veículos de comunicação? Eu vou parar de citar, todo mundo já conhece, já sabe o que é que eu estou lidando.
Quantos vocês viram? Vocês tratam, por exemplo, o Intercept Brasil como um veículo de comunicação confiável? Tratam a sucursal brasileira do Eu País como um veículo de comunicação confiável? Tratam, por exemplo, o correspondente do New York Times como um correspondente ideológico e politicamente confiável? Então, eu vou colocar para vocês o seguinte: o Bolsonaro desnudou a imprensa. A imprensa precisa receber o mesmo filtro que recebem as fake news. Cuidado com as fake news, mas cuidado também com o que vocês leem na chamada imprensa oficial. Felipe. Mas eu acho também. Eu quero entender como alguém que trabalha em um meio de comunicação consegue desacreditar tantos colegas que são pagos para fazer exatamente o que essa pessoa faz todos os dias. É lamentável esse Porque os discurso colegas são tentando ideólogos. desacreditar. Os colegas são ideólogos. Não cumprem com o seu compromisso assumido na sua universidade de informar a verdade, seja ela qual for. E passam a praticar ideologia. Esses não são confiáveis. É como um médico que se recusa a socorrer alguém. É alguém que dá notícia pela metade defendendo ideologia. Tentam desacreditar o jornalismo, e o jornalismo funciona como um fiscalizador da sociedade. Assim, O desde que foi jornalismo já inventada está a desmoralizado no Brasil. O jornalismo já foi desmoralizado no Brasil. Os próprios jornalistas se desmoralizaram. Bom, desde que foi inventada a profissão, ela tem esse papel de fiscalizar o que acontece na sociedade. Desacreditar o jornalismo é tentar fazer com que os fatos importantes da sua vida não venham a público. O resto é assessoria de imprensa. Jornalismo questiona. Bom, desacreditar jornalismo não precisa, basta você selecionar. Existem jornalistas confiáveis e existem veículos confiáveis. Querem um exemplo? Esse programa, vocês estão ouvindo todos os lados. Então confie no que você ouve e no que você avalia das opiniões nesse programa. Agora dá uma olhadinha em volta por aí para ver. Russell. A matéria é tão complexa que é difícil saber quem está com a verdade, né, Dona? É melhor que cada um possa expor a sua opinião e que o nosso telespectador ou o leitor forme o seu juízo. Forme o seu juízo. O que a gente precisa insistir, porque foi minha matéria de ontem aqui no sentido de que pedindo que se atacasse a notícia e não o órgão que dá a notícia, porque a gente particulariza, né? E há órgãos de medição de referição de audiência, né? E esses jornais atacados continuam pioneiros, continuam líderes nos seus segmentos, então alguma credibilidade, ou para muitas pessoas, eles mantêm uma credibilidade, ainda que não seja aquela que quem não gosta não precisa ler. Né? É que antigamente, no meu ponto de vista, existia matérias em que havia vários lados sendo colocados e até no final havia, assim, um depoimento, uma opinião. E, atualmente, o que a gente percebe? Que muitos jornalistas, eles colocam a informação já com um viés opinativo. E a gente, muitas vezes, tem acesso à informação e sabe que existem outros lados que não são sequer colocados. E numa sociedade em que as pessoas estão lendo cada vez menos, em que as pessoas estão acreditando naquilo que está nas redes sociais e que as pessoas estão sem tempo de se aprofundar, muitas vezes, na notícia, é muito mais responsabilidade tu trazer a informação de vários pontos de vista e deixar que o teu público aí se posicione. E não é o que a gente está percebendo. Existe um jornalismo muito mais opinativo, mas opinativo sem trazer todos os lados primeiro. Tu podes e deves muitas vezes te posicionar, mas ofereça todos os lados pro público. E isso não está existindo. A gente está fazendo uma confusão, porque quando a gente trata de jornalismo opinativo, já fica implícito que existe uma opinião, né? Então, acho que... Aí é que vem. Muitas vezes está se chamando jornalismo opinativo e opinadores, e a gente sabe de grandes opinadores, que eles só veiculam um lado. Mas e o que eu estou querendo dizer é que trata de jornalismo opinativo como tendo uma opinião e expondo mas pra mim é. E geralmente... Mas veja, quando tu tens uma matéria... Deixa ela falar. Deixa ela falar. Não, tu falaste, ela não entendeu, ela está contrapondo. Depois tu responde. Eu acho que dentro dessa concepção existe o jornalismo factual, que sim, tem que trazer todos os lados da notícia, mas também o jornalista, justamente pela convicção de que hoje tem que ser tudo rápido e multimídia, às vezes, como a gente tem as dificuldades de o próprio governo não querer se manifestar sobre as suas
suas ideias, ou até mesmo o presidente encerrando as suas coletivas quando é tratado de um assunto como, por exemplo, o avião da FAB, se ele teria, então, entendido isso como uma comitiva, que não teria falado que é homofóbico, sendo que em entrevistas antes da sua eleição se disse sim, que era convicto, e ele não queria responder sobre isso, então fica difícil mostrar todos os lados quando o outro lado não quer falar. Conclui, Roberto. Eu não vou tratar desse assunto no viés político, porque fica até tendencioso. Eu quero colocar assim... Mas tu citou o viés político. Não citei o viés político. Eu falei que qualquer situação, atualmente, está sendo posicionado, muitas vezes, de uma única posição. Vou pegar qualquer exemplo, uma ciência, um aspecto da ciência. Muitas vezes, na ciência, existem vários lados. E aí, o que acontece na opinião dessa situação? Se apresentar, eu gosto de tal lado. Então, eu vou contar para o meu público que, cientificamente, está sendo analisado desse viés. E não coloco o outro lado. Entendeu? E tá se deixando as informações apresentar para o público. Independentemente de se é político. Como é que se deixa as opiniões? Vamos supor assim. Vamos, porque eu não entendi. Vou dar um exemplo. Eu sou a favor... Vamos supor, eu preciso escrever sobre desmatamento. Ok. Tá? Tá. Então tem dentro de vários, por exemplo, órgãos que analisam o desmatamento, tem este percentual no último mês de junho. Tá? Isso é uma matéria. A outra matéria, tu dizer assim, o desmatamento precisa ser levado em consideração a questão do clima. Em certos momentos acontece mais ou menos. Em países assim, assim, assado. Traz comparações. ONGs estão analisando esse percentual, o governo traz outros e há situações de hipóteses outras. Acho que é importante cuidar da natureza. Por exemplo, assim, apresentar mais lados. Tá. A gente não vê isso Vamos cambiar o tema, vamos ouvir uma coisa boa. O estado do Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira, dia 16, recebeu mais um grupo de venezuelanos no processo de interiorização da Operação Acolhida. Serão 52... São 52 hoje e outros 77 no próximo domingo, dia 18. Estas famílias chegaram de Roraima em aeronaves da Força Aérea Brasileira, desembarcaram na pista da Ala 3, antiga base aérea de Canoas. A informação vem do Comando Militar do Sul, obviamente, dizendo que são cerca de 500 militares do Comando Militar do Sul que estão em Roraima, atuando em diversas áreas desta operação. A atuação deles no país tem previsão de 4 meses de duração, ou seja, alguma coisa nós estamos fazendo e, de novo, o Exército está nos ajudando. É triste o que está acontecendo com a Venezuela e eu me preocupo porque as decisões que o Macri está tomando, o Mari, lá na Argentina, para tentar reverter a falta de popularidade dele, estão soando artificiais. Ele teve 4 anos para agir como o Bolsonaro. Ele não teve a coragem de ser um Bolsonaro. Chutar o balde, desmanchar a máquina de esquerda, descupinizar. Essa é uma expressão muito legal que eu ouvi do meu amigo, fugiu o nome agora, mas é um grande comentarista no assunto político aqui no Sul. Desinfetar a máquina pública da esquerda, ele não teve coragem de chutar o balde. Resultado, está pagando a conta agora, porque não conseguiu resolver o problema, teve fogo amigo durante 4 anos, e a Argentina tem tudo para trazer a Kirchner e a turma dela de volta para o poder. Já sabe, uruguaiana, que se prepara. É verdade. Russo, o que eu queria voltar só para o teu assunto anterior ali, mas tu estava trazendo, era a minha notícia de ontem, sim, mas o programa estava muito bom, como sempre, dona Magda. Não deu para dar essa notícia. O Chicão estava em O Chicão também, o Chicão ontem brilhou. Deixa eu ver se estão aqui minhas coisas aí. Vamos lá. É a questão da Fraport e a alocação das famílias. Né? Lembra que nós tínhamos trazido que havia uma meia liminar? Sim. Ela acolheu parcialmente a liminar e tinha paradas, a retirada das famílias de lá. E ontem ela revogou sua própria liminar e permitiu, então, que seja realocada as famílias e vai se poder terminar a obra do aeroporto. Especialmente ela baseou porque hoje tem mais casas já prontas para receber essas famílias do que propriamente famílias querendo. Então as realocações começarão, estão garantidas as moradias e poderemos terminar essa obra tão boa do aeroporto. Seguindo nessa linha das boas notícias, eu quero dizer aos senhores que a Expo Agas 2019 está aí.
agora de 20 a 22 de agosto, na Fiergs, em Porto Alegre. Os supermercados, os bares, lojistas e demais segmentos do varejo vão participar dessa feira de negócios e convenção com palestras de Glória Maria, Clóvis de Barros Filho, o Mick Gross, Alexandre Garcia, o Márcio Atala, Cláudia Raia e o CEO da iFood, Carlos Eduardo Moisés. E tem muito mais. Eu, por exemplo, vou estar lá apresentando maravilhosamente bem. E você ainda pode participar de tudo isso fazendo as inscrições em, presta atenção, www.agas.com.br. Expo Agas tem o patrocínio Master de Nestlé. Expo Agas 2019, você tem que participar. Com uma programação dessas é imperdível, Marni. É verdade. Você sabe que essas participações e a sua, as pessoas às vezes me atacam na rua para perguntar pelo pessoal aqui da bancada e tal, né? Alguns são mais queridos, outros um pouco menos, mas é tudo... Tem uns odiados. Tem uns... Falar nisso, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Daniel, lá do Morro, o Morro da Embratel, que nos assiste todos os dias. Daniel, um abraço para você. Tô com saudades do amigo, Daniel. Mas eu quero falar outra coisa especial para vocês. Eu comecei a fazer um levantamento, depois que o Chicão Tofani disse que tem 180 de QI. 181. Desculpe. E vou provar na minha próxima notícia agora. Porque ninguém tem coragem de falar. O que tá o ativo é o 1 só, viu? Agressivo com o Dr. Marni. O que tá o ativo é só o 1. Cansou? Teve um ataque assim, cansou? Sobre as grandes personalidades do mundo, qual era o QI? O QI do Einstein era inferior. Era 160. Mas era melhor do aplicado. Stephen Hawking. Era 160. O importante é ter consciência. Aí eu comecei a descobrir quem é a pessoa, fui tentar descobrir a pessoa de maior QI no mundo, é uma mulher que mora nos Estados Unidos, tomei até nota do nome dela, tá aqui, como é o nome dela? Marilyn von Savant. Ela tem 44 anos e o QI dela é 228. Uau, Que é isso? Agora o Chicão O cara do Chicão. Close no Chicão, por gentileza. Olha pra lá pra ver que tu ficou vermelho. Eu fui descobrir de algumas personalidades, um que eu sou fã especial, não é porque ele é que nem o Gucci do siglo de Virgem, não nada disso, né? Mas um polímata, o senhor Goethe. Goethe, né? Que foi uma figura extraordinária. Sabe quanto tem o Goethe? Quanto? Tinha, é uma estimativa, evidentemente. 213. O Chicão Tofani já está com 1,65 m. Se tu botar mais um, ele vai ficar da minha altura. 213. O homem escreveu. Acaba com a cesta do Chicão. O Fausto, escreveu Afinidades Eletivas, que para mim é um dos maiores romances da literatura alemã, escrito em 1820. Afinidades eletivas, se você puder ler esse livro, você vai se sentir muito bem. Então, são as grandes personalidades. Eu fico muito feliz aqui do lado do Felipe, do lado de todos vocês aqui, da Aninha, que como neta para mim, em dizer o seguinte: eu tenho orgulho de trabalhar com o Chicão Tofani. É verdade. 180. É verdade. Ele bateu e afagou. Eu tenho orgulho de trabalhar Quero dizer aos senhores telespectadores que os cameramans também estão aplaudindo, os editores de imagem, as produtoras, que eu ouço aqui do meu Para ponto. encerrar, também orgulho de trabalhar com o Pícaro. Opa. Eu sou o quê? Parou, Chicão. Não sei que é, Não estraga. Astuto, Eu ia passar para ti, mas não vou passar mais. e malicioso. Isso não é isso? Malicioso não. Felipe, vamos lá, vamos à manchete do Felipe. Bom, a minha manchete diz respeito à CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que ontem informou que iria cancelar novos contratos de bolsas de pesquisas por falta de repasse da verba federal. São cerca de 4.500 novas bolsas que não serão aprovadas. Estudantes brasileiros que estão pesquisando os mais diversos assuntos e que não terão mais essas bolsas. Inclusive, no próximo mês, o CNPq diz que não vai ter dinheiro para pagar nenhuma das bolsas ativas, se o governo não fizer o repasse de cerca de 300 milhões de reais. Então, eu quero fazer um apelo para que se invista na educação, como o próprio Marni trouxe mais cedo. A educação é o ponto mais importante. Você não se orgulha da sua educação? Sim, exatamente por isso que é um dos temas que eu mais tento fazer aqui no programa. Porque
esse dinheiro, ele faz, além de tudo, movimentar a economia. O CNPq é responsável por uma grande parte da pesquisa do Brasil e as universidades federais, por exemplo, são responsáveis por 90% da pesquisa brasileira. O CNPq repassa para as universidades federais. Até entrando nesse tema, porque as universidades são cada vez mais desacreditadas por muitos no atual sistema político brasileiro. Eu quero lembrar que as universidades federais são uma instituição do Estado, não uma instituição do governo. Por isso, elas têm independência na sua operação. O reitor da Universidade Federal não é escolhido pelo presidente. Ele é escolhido através da votação dentro da própria universidade. Isso eu aprendi com o professor Saldanha, direitista do direito da URGS. É um professor dos mais experientes na cadeira de Teoria e Política do Estado. Portanto, a Universidade Federal é um órgão de Estado, não é um órgão de governo. Dizer que ela foi sistematicamente politizada é faltar com a verdade. E só para destacar, portanto, 300 milhões de reais é o que a gente precisa para dar sequência a essas pesquisas que são tão importantes para o Brasil. E por que influencia na economia? Porque são muitas pessoas que recebem na graduação R$400, na pós-graduação R$1.500 e no doutorado R$2.200. Se todas essas pessoas pararem de receber dinheiro e pararem de consumir na nossa sociedade, vai fazer com que a economia desacelere. Eu queria só tentar fazer uma pergunta para o Felipe. Você se formou pela URGS, né? Sim, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com muito orgulho, entrando através de cotas de escola pública. Muito bem. O terceiro da minha cidade a passar na URGS. Então você acha que é mentira se dizer que a universidade está politizada? Sim. Tá. Então eu vou dizer uma coisa para você. Sabe quando a gente aponta o dedo para uma pessoa assim, julga ou acusa, a gente está apontando o dedo para uma pessoa e 3 dedos estão apontando para nós mesmos. Eu deixo para o telespectador fazer sua avaliação. Muito bem. Roberto, o que você ia falar? E a explicação de por que a universidade é uma questão de Estado e não de governo. O governo não tem interferência. O governo não pode indicar reitor. O governo não pode indicar professor. Justamente por isso não pode ficar enchendo de milhões de reais, não pode ficar enchendo de milhões de reais centro de formação socialista, centro de formação de esquerda. Bota dinheiro, mas primeiro limpa. O Bolsonaro está limpando. Por que é de esquerda se ela não tem relação com o governo? Se ela é de Estado, o governo não pode indicar ninguém. É só ver o produto Lula que está saindo e a Dilma lá não de podiam dentro. indicar ninguém. É ver o produto que está saindo lá de dentro, é ver o que está acontecendo. É uma mentira repetida muitas vezes que não é Universidade Federal verdade. da Bahia com gente pelada fazendo protesto. Universidades federais com gente fazendo cocô nos corredores para fazer protesto. A estratégia da fake news é assim, se pega um fato que aconteceu uma vez e torna a realidade. O senhor tem que ler e se informar. Tá, deixa ele o senhor tem que ler e se informar. Ele fala muito mais alto, ele não consegue falar. Repetida de criminalizar a educação. Não consigo acreditar que se criminalize tanto a educação no Brasil. Se pega um caso de uma universidade, sei lá da onde, porque cada vez que vai contar a história, muda a Universidade Federal e esse caso é tratado como verdade absoluta. Quando não, são milhares de pessoas, professores que deveriam merecer um mínimo de respeito. Eu aprendi a respeitar professor quando eu estudava. Porque professor tem um papel mais importante da nossa sociedade. E está faltando respeito com cientistas e com professores no atual Brasil. Pois eu acho que o respeito aos professores deve ser dado exatamente por formação de profissionais despolitizados. Principalmente jornalistas, que têm que dar informação por completo. Não pensar o que lhe interessa ou conduzir a opinião pública. Eu não estou desrespeitando o professor, muito pelo contrário. Mas acho que os próprios professores se desrespeitam pelas suas posturas. Dentro das universidades e até em faculdades e universidades públicas. E digo mais, dá uma olhadinha na credibilidade do CEPERCS, por exemplo, que é um centro de professores, junto aos pais, junto à opinião pública. Dá uma olhadinha no CEPERCS, que foi tomado pela esquerda também. Obrigado, então, assim, respeito a gente conquista, não é na marra. Obrigada, Vitorino. Dona Maga, eu vou falar de algo agora extremamente importante, que todo mundo virou as costas, não sei porquê. Aconteceu um crime histórico na nossa cidade nos últimos meses, um crime de patrimônio histórico, dentro de uma visão europeia. Essa cidade quer ser uma cidade turística, mas não tem a mentalidade turística. Ginásio da Brigada Militar. Eu era pequeno, meu pai me levou na Universia de lá. Eu nunca me esqueci daquilo e eu sempre admirei lá. Um grupo, que eu não sei qual é, não me interessa, não entra no caso, comprou o ginásio da Brigada Militar. O que o grupo fez?
botou o chão. Mas eles trocaram o terreno. Não, mas não interessa. E deveria ter mantido a fachada. Isso na Europa mantém-se a fachada obrigatório. E coloca-se lá dentro do estabelecimento comercial. Isso aí é um crime contra o patrimônio histórico. É um crime contra um tombamento de uma cidade que é ser turística. Mas era tombado o prédio? Não era? é tombado. Mas a questão, e a cabeça do cara não pode ser tombada para ter a sensibilidade. O empresário em Roma tem a sensibilidade. Não precisa ser tombado. Eu vou construir, mas vou deixar Chicão, a fachada. Tu sabe melhor do que eu, tu é historiador. Não tinha por que ser tombado, porque não era um monumento histórico, Chicão. Mas, querida, por interesses comerciais... Mas, Chicão, essa é a vida. Assim, então não tem turismo. Não, mas, Chicão, tu não sabe o que vai sair ali. Não vão construir outro ginásio igual. Claro que não, porque ali aquilo está deslocado, inclusive, Chicão. Eu acho que aqui a ganância deixa eu te dizer, empresarial, ela leva a tudo. Tá, deixa eu te dizer. Eu concordo em gênero e número com o teu comentário, quando se fala de patrimônio histórico. Eu só quero te dizer que o exemplo não serve, porque não é, Chicão. É uma coisa que era o ginásio da Brigada Militar, que tu ia quando tu era criança, eles vão ter um lugar melhor aparelhado. Eu sei que vai ter melhor, vai ter tudo, mas uma coisa é que a única vez que houve uma universidade foi em 60 e pouco, e foi ali. E foi ali. Isso aí na Europa, não sei se você concorda comigo, Felipe. Na Europa, isso, eles compram, deixam a fachada. Mas ele não é tombado. É outra coisa. Mas vem cá, e a cabeça tua? Mas ele não é tombado. Não pode ser. Se ele não é tombado, é complicado, Chicão. Então tu não tem visão turística. Então não pode dizer que tá, mas agora, tu acha... Não, Chicão, vamos lá. O ginásio de esportes da Brigada Militar está no guia turístico? Não. E aí, o que tinha para ver? Estava destruído por dentro, Chicão, não tinha nada. Olha, por um triz. O mercado público, eu estava com o pai bom, isso é outra coisa. Foi a pique. Outra coisa, concordo contigo. Por um triz. Mas o ginásio da Brigada Militar era uma coisa querida na cidade. Deveria ser preservado, tombado ou não. Existe uma coisa que está acima do tombado, que é a sensibilidade histórica. Eu acho que ele podia ser reformado e utilizado para a população. Isso sim, reformado e utilizado. Ele estava mal localizado geograficamente, de trânsito. Dona Magda, na Europa é muito simples. Eles preservam a frente do prédio. Claro. A frente do prédio. Aqui em Pelotas, na Praça Praça Pedro Osório, em Pelotas, tem 2 exemplos. Na linha em cima, quantos prédios que tem na frente? Mas ali são coisas tombadas. Mas eu acho que porque são históricos, lembram o rococó da arquitetura do ano. É uma coisa histórica. Eu acho que é uma coisa histórica. Eu acho que não, mas a gente está aqui mesmo para conversar essas coisas, né? A gente não é obrigado a concordar. Agora, deslocado do centro, não. Hoje, aquela esquina ali Não, ela está dizendo que no centro tem... Eu acho que vai ser um shopping ali, hein? Então anunciando que vai ser um shopping. Porque Gramado tem uma lei que não tem essa de tombado. Não pode botar shopping moderno lá, para não descaracterizar a cidade. Mas é que é uma cidade toda comercial. Bem, mas então é o seguinte... Então não tem turismo. Bem feito, bem feito. Vai tudo passando a Catarina, passa por aqui e vai pela BR-116. Tá, eu não vou discutir, não. É baseado na grana. A gente eu rolo na grana quando só. tem o que discutir. Ah, tá bem, isso mesmo, Cacofani. Bravo. Historiador, ele é apaixonado. Ele é apaixonado. Mande uma fotografia do ginásio da Brigada Militar para o Cacofani botar lá no saber se o senhor Cacofani tem essa mesma eloquência quando fala com mulher. Isso. Parou. É verdade. É o estilo de É suel. É suel. O cara de camisa manga curta e troço do pescoço. Não, é no Wembley, em Londres. Presta atenção. O Wembley, em Londres, foi botado abaixo, mas conservaram as colunas. Ai, tu tá dizendo as colunas. Mas e o ginásio da Brigada nada? Não tinha, já tinha incendiado, Chicão. Eu quero hipotecar solidariedade ao meu amigo Chicão, porque eu defendo. Chicão, eu estou hipotecando solidariedade, tipo que desfilei meu futebol naquele ginásio. E agora meu futebol e o ginásio. Virou pedra, virou chão. Pedra. Tá na chão, foi tudo pra chão, na chão. E ainda nessa coisa. Fala, a Ana vai te Não, porque em Paris defender. Tem multas altíssimas para quem de alguma forma tira a identidade visual da cidade por justamente ser um produto turístico. Então lá se existe, as imobiliárias falam do fachadismo, que tu mantém intacta a fachada, porque são multas assim de milhares de euros, literalmente, para quem de alguma forma, e até a conservação, o governo incentiva e
paga as reformas de conservação desses prédios, mas se reforma totalmente dentro. E só pra gente também ter outra observação, que eles lá gostam de reutilizar, por exemplo, as ruínas, que eram locais que, claro, para visitação durante o dia, mas eles viraram teatros a céu aberto. Mas as ruínas têm uma história. É, claro. As ruínas têm uma história. Mas o ginásio da universidade Mas não qual é é? mais A gente não consegue entrar no ginásio, entendeu? Não é um lugar que a gente faz recreação com as crianças. Se deixar aquilo Não ali, o que vai acontecer, Chicão? Poderia pegar o ginásio, deixar só a fachada, como a Ana vamos lá, falou, vamos lá. fazer uma pintura moderna, bonita. Já acabou a preservação. Vai dar a fachada. Então alguém comprou, tão importante assim que pode demolir tudo. Então é isso aí. Tá bom, Chicão. Eu concordo contigo. Faz um armazém com algumas atrações, restaurantes, né? Faz talvez alguma coisa no centro cultural. Porque tudo que a gente... Com aquela fachada, aquelas janelinhas assim basculantes. Não. Então o Cais do Porto vai ser implodido, O Cais do Porto são armazéns enormes. Vai virar praia o Cais do Porto. Eles vão derrubar os armazéns. Bom, vamos lá. Doutor Guxo, o senhor está muito silente. Será que o senhor chegou atrasado? Dona Magda, você que veio do exterior, o que fizeram aqui no Beira-Rio foi um crime no Beira-Rio. O aterro foi um crime. Só para interesse de botar em estádio, papapá. O rio chegava até a Avenida Praia de Recife. Era muito bonito. Não, aterraram tudo, é isso aí. É a voz da grana. Só que não tem turismo. Não, olha... Cidade mequetrefe. Eu fui ver a história do Colorado. Eu fui ver a história do Colorado. Foi bom o que aconteceu com o tal do Beira-Rio. Tal do Beira-Rio? Beira-Rio. Presta atenção, Roberta, vou te dar um conselho de amiga. Não fala mais. Faz a pergunta que tu queria fazer pra Ana há pouco tempo atrás. Vai arrumar sarna pra te coçar. Vai comigo. Vai acabar não viajando. Vai acabar não viajando. Mas eu vou te O meu Pedro é colorado, presta atenção. O meu não, o teu Pedro. Ruxel. Dona Magda, eu estava Dona Carla está em casa descansando que ela tem folga. Como que nem guri que não se comportou diante dos pais. Sim, não se comportaram. Tu e o Felipe não se comportaram. Por causa de vocês, eu vou ter que ficar no fim do programa, porque hoje, pessoal, tem hora do xixi. E o xixi hoje vai ser grande. Hoje vai ser duro. Vai ser grande. Quem nos encontrar à noite nos encontrará, não nos encontrará bem. Então, por isso que eu estou duplamente quieto, Dona. Mas estou pronto para dar a notícia. Sim, eu estou esperando. Você já falou 3 minutos e não deu a notícia. Flor de Lis. Porque temos novidades. Temos novidades. E eu estou virando jornalista investigativo. Estou circulando pelo país atrás de notícias. Eu não fala, a verdade, a notícia é o seguinte. Damares Barcelos, enquanto ele para de ouvir, não fala mais. Não, deixa eu dar a notícia. Não, na verdade é que o menino no depoimento, ele trouxe um fato Quem é o menino? novo. O menino, um filho é totalmente adotivo e um filho é apenas filho biológico dela. Sim. São os únicos dois que estão presos, relembrando o caso. Ele foi chegando na sua garagem, ele foi alvejado por vários tiros. A pistola foi encontrada dentro da casa. Dos 55 filhos, mais de 30 moram na casa. Então vocês vejam que tumulto que é este inquérito, né? Bem, o fato novo agora é que o Lucas, que é o filho adotivo, deu um depoimento dizendo que recebeu em seu celular uma ordem de que era para matar o pai. E esta ordem veio do celular da mãe. Da Flor de Lis. Bem, tão logo recebeu esta ligação, ele retornou esta ligação, né? E aí não atendeu a mãe, atenderam alguns irmãos lá que disseram que a mãe não estava. Ao chegar em casa, ele questionou a mãe. Mãe, eu recebi essa ordem aqui do teu celular, ela ficou muito nervosa, mas não disse absolutamente nada. O que está se percebendo que havia? Já havia um movimento de organização para tratar da morte dele. Não se define ainda se é pela simples traição de que ele estaria tendo um caso fora do casamento ou de questões econômicas, porque envolvia muito dinheiro, envolvia herança, envolvia patrimônio, envolvia uma série de coisas. Veja, uma relação, tinham filhos do casal, tinha um filho só dela e tinham filhos adotivos dentro disso. Então o inquérito agora começa a trabalhar abertamente, não mais com a questão de que dizia no momento que ela era deputada, não. Agora o inquérito encerrou a primeira fase em relação aos dois e entrou na segunda fase. Todos são suspeitos,
inclusive ela. Então deverá vir agora o pedido de autorização para investigar, porque ela é deputada, e nós teremos então, ela vai sair daquela proteção que ela está até agora, que ela simplesmente deu declarações, um depoimento quando ocorreu, ela agora começará a ser inquirida e haverá um inquérito, então, apertando todos os demais irmãos. Esse rapaz que foi morto lá, olha, parece uma história da Agatha Christie, do Alfred Hitchcock, que o que tem de suspeito, que tem de gente que queria matar ele, parece que uma... Só os filhos eram 50. Só os filhos são 50, 53? Pô, dava pra fazer... Só em casa ele tem... Dava pra fazer um novo Expresso do Oriente. Agora, a cara da viúva no dia não convenceu. Não, Roberto, é que a gente não sabe, porque a acusação, por exemplo, já o menino não nega a autoria, tá? Não há a negação da autoria. O que se tem é quem bolou isso, quem esperou, estavam todos em casa, Pois não, eu só queria lhe dizer o seguinte, o argumento da defesa é que esse telefone dela era usado por todos os filhos. Isso. Por isso que a investigação é por isso que essa investigação vai apurar, né? Advogado, mas a ideia, Mário, é impossível que várias pessoas não soubessem disso. Este menino não poderia lógico, este menino não poderia ter um ato isolado lá. E tem um outro fato ainda que eu estava deixando de trazer para vocês, que também é inovador. Uma das irmãs adotivas, a Marzi, eu tentei até não errar o nome, dona Marzi. Marzi é com Y ao final e com Z, já havia oferecido para ele R$5.000 para matar o pai. Veja então que o assunto era tratado gente boa. O assunto era tratado lá como que era aqui. Estava parecendo autoridades pampas discutindo política. Tava quase igual, dona Marzi. Vai dar um filme tanto. Vai dar. Queria matar o cara. Acho que vai ter mais ator do que gente na plateia. A seleção brasileira foi convocada pelo Tite. Teve algumas surpresas, o zagueiro Samir da Udinese, o goleiro Ivan da Ponte Preta, e foi poupado o Cebolinha do Grêmio, e também os jogadores do Flamengo, que nem o Gabigol, foi convocado o Bruno Henrique e o Dudu do Palmeiras. Por quê? Porque esses times estão numa composição de Copa do Brasil e Libertadores da América e não pode desfalcar para jogar amistosos com a Colômbia e Peru. Então, eu acho que não há um demérito do Tite em não convocar esses jogadores, eu acho, na minha avaliação, dona Maria. Ele ouviu os times? Os times. A Copa do Brasil Internacional vai pegar um Cruzeiro, vai ser uma pedreira. Era uma prática. Eu acho que vai ser eliminado. Eu quero rir junto com vocês aí da ponta. Vai ser eliminado. A pergunta da Roberta pra mim, o que é um Gabigol? É um cara. Gabigol é uma bebida que eles vendem. Uma bebida que eles vendem. Sério? Um dos melhores centroavantes do mundo, do Flamengo, da Internacional. É que assim, depois que tem vários... Ouve o que a Magda te diz. Não fala mais em futebol e não tenta entender, porque tu vai te enforcar sozinha. O teu Presta atenção. O teu Pedro tá vendo Olha tudo. aqui, nós temos um telespectador que é psicanalista. Eu não sei nem se eu posso dizer o nome dele. Eu acho que posso. Dr. André Lacerda. E quando lá no começo tu falasse sobre a gorjeta, dar dinheiro para as pessoas, os craqueiros e tal, ele mandou um longo texto, mas eu vou pensar algumas das coisas que ele diz, que é para a gente poder entender um pouco, tá? No começo ele diz assim, não vou falar de flores, não será lúdico o meu texto, não haverá poesia. Aí ele diz assim, vou expor casos clínicos que acompanhei e acompanho e posso garantir e alertar que não será uma leitura agradável e leve. Espero que os leitores entendam que a legitimidade de quem escreve se mede pela verdade e esclarecimento. Mas, enfim, ele diz assim, eu abomino o sofrimento humano. Pensei em criar nomes fictícios para os relatos clínicos e abandonei a ideia. Devemos identificar o sujeito dessa terrível desgraça que é o vício da cocaína. O homem depende do pó, muda da noite para o dia. Primeiro ele se transforma num mentiroso, depois se transforma num golpista, de golpista em ladrão, de ladrão traficante, e nesse caminho tem tudo para virar homicida. E aí ele segue e fala entre outros... Bem, né? E em qualquer momento pode virar um cadáver para ser recolhido pelo DML. A mulher dependente de cara se transforma numa mentirosa. O segundo passo, vira prostituta e pronto. Homens e mulheres são escravos, sem alforria, serão em qualquer tempo um corpo atirado no porão escuro de um necrotério. E assim,
Não é nada florida essa estrada de pó que inexoravelmente só leva ao inferno. Só vou acrescentar uma Isso coisa que eu aí, pensei só algumas coisas. Rio de Janeiro, Dona Magda. Só deixa ele falar, depois tu fala. Só posso acrescentar uma coisa que eu acho que é muito importante. O modelo brasileiro, ele não criminaliza o viciado. Esse é o problema. E agora menos ainda, né? E o modelo chinês é que é o absolutamente certo. Traficante e viciado tem a mesma pena, porque se não existisse o viciado, só não tinha existe mercado. o outro, é Exatamente isso aí. O Vitorino Aqui é que- coitadinha, doente, fica em casa, Rio de Janeiro bababá. é a indústria do coitadismo, né? A indústria do coitadismo. Nos foi imposto aí há 20 anos, aí, os coitadinhos. Olha Tu viu o meu caso aqui na bancada? Uma pressão incrível. Você é uma vítima. Eu virei coitadinho Agora aqui. eles estão batendo Você é uma palma, liga mais vítima pra da lá, e tu não sociedade. consegue chegar perto de mim, chega pra lá, aproveita que falta alguém Humilhante. e aí a gente pode se espalhar. Posso dar um beijo? Magda, no Rio de Janeiro e em São Paulo, no Rio de Janeiro e em São Paulo foram apresentadas propostas legislativas do recolhimento compulsório. E nos 2 estados essas propostas foram derrubadas. Seja por ação do Ministério Público ou seja no voto, não aceitaram. Então, assim, aí nós temos uma descriminalização branca do consumo de drogas no Brasil. Porque, embora digam que está previsto no Código Penal, mas a pena é ridícula. Então, foi descriminalizado o consumo de drogas no país. E se associa a isso a indústria do coitadismo, então, o que aconteceu no Brasil? Nós temos hoje, como foi dito aqui, zumbis andando nas ruas, não podem ser recolhidos pela autoridade, o policial não pode prender porque não tem enquadramento, a assistência social tem que tentar recolher, conversar com eles, aí eles não querem ir, os poucos que vão no outro dia estão na rua de novo. Então fica muito difícil. A solução de um problema como esse exige medidas drásticas, duras. Como o Marne diz, como é que você encerra os seus programas, Marne? Disciplina em primeiro lugar. Disciplina. Tem que haver disciplina, tem que haver um regramento que permita minimamente ao poder público tentar acabar com isso, porque hoje não tem como. Eu queria reforçar, dona Pois não, Maria, Tuta a Lúcia. hipocrisia da nossa sociedade. É verdade. Porque são pegas toneladas e toneladas de drogas. Quem é que consome essas drogas? Somos nós, pessoal. Vamos parar com a hipocrisia. Somos nós, que nós somos sociedade, Sim, Roberta. sim, entendi. Não é Tô particularmente eu brincando. nem tu, Claro. mas somos nós, sociedade, É verdade. e nós convivemos com quem consome, nós convivemos com quem alimenta isso, e depois somos os primeiros a reclamar que aplaudimos. E aplaudimos. E eles recebem laura e a gente vai lá e eles vão às missas aos domingos com a gente, né? Essa hipocrisia que eu falo da sociedade, entendeu? Porque as pessoas convivem e depois, o menino foi com 13 anos cooptado pelo crime, né? Alimentado por nós mesmos. Olha aqui, ó. Tu conhece uma gata, se tu não cheira, tu é careta. Já aconteceu Deus. comigo. Ai, meu Deus. A mulher vê que tu vai, como tu é careta, Chicão. Não quer cheirar comigo. não cheira a gata? Não. Ai, tá Olha só, bom. dona Atenção, senhoras e senhores, vamos às manifestações dos nossos telespectadores. Roberta, Sim. sobrou pra ti hoje, não é só pro Felipe. A Roberta quis dizer, pontinhos, muito mimimi e muito esquerdopatia, simples assim. O Eugênio Carlos disse isso. Bancada tensa. Dona Magda, já escrevi muitas vezes dizendo que sou uma fiel espectadora deste programa. De um programa alegre. Após a entrada do Felipe, o Ruschel assumiu a esquerda e se juntou ao Felipe. foi pro pessoal. As pessoas veem coisas maravilhosas. O programa passou a ser tenso. Deixou de ser alegre. Uma pena, Gláucia Michel de Oliva. Gláucia, deixa eu mandar um abraço para Gláucia. Eu queria dizer assim, Gláucia, tem um programa que as rádios abominam, chama-se Hora do Brasil. A Hora do Brasil, a rádio, qual é o pior horário que dá menos audiência? Agora que deixaram a flexibilizar a Hora do Brasil, todo mundo passa a Hora do Brasil aquele lado. Sabe por quê? Porque a Hora do Brasil só tem um lado, não se atravessa no contraditório, não se discute, não se traz a notícia. Então, a Atualidades Pampa está colaborando e muito para que vocês todos reflexionem sobre tudo. Bom, a Liane Kerber concorda com o Vitorino quando o assunto de vocês foi jornalismo. Fala, Felipe. Eu só gostaria de tentar entender por que é uma pauta de esquerda defender a educação pública de qualidade. Eu Mas realmente não é só por... quero tentar entender. Amiguinho, presta atenção no serviço que eu vou te explicar que tu não sabe eu tô te ainda. Não é dizendo, só dona por Magda, hoje que eles estão falando. Que houve 300 milhões de reais que não vão ser repassados para pesquisadores brasileiros, para estudantes, para pessoas que estão fazendo mestrado, para pessoas que estão fazendo doutorado. E esse dinheiro vai deixar de girar a economia. Porque essas pessoas que hoje têm emprego vão ficar desempregadas a partir do próximo mês. Logo, elas não vão consumir. Se elas não consomem, a economia não gira.
Bom, já que tu estás falando, eu vou ler um outro e-mail. Tá tão falante. Economista. Boa noite, dona Magda. Obrigada pelo programa, é excelente. A senhora, como sempre, é um espetáculo. Eu tinha que me elogiar, né? Alguém tem que me elogiar. A bancada é muito equilibrada. Desde o senhor Ruschel até o Vitorino. Entretanto, é uma pena ser obrigado a assistir o rapaz Felipe, uma vez que abertamente corrompe algumas notícias e destoa do restante da bancada que inspira credibilidade. Felipe é tão odiado. Não sei. Honestamente, me incomoda ter que assisti-lo, escutá-lo, não sei o que, brará. E certamente deve ser a opinião da maioria da audiência. Inclusive, é muito escancarado que alguns dos participantes da bancada não veem com bons olhos. Eu não acho. Não tem nada. Tu acha isso? Não, a audiência, inclusive, está crescendo. Pois é, eu também acho. Acho, Vitorino, né? Nós discutimos aqui opiniões. Me parece que não tem a ver com direita ou esquerda, mas sim com outras coisas. Gabriel, que mora na Chácara das Pedras e agradece o programa. Vocês acham que tem isso? Não, Gabriel, não, nessa não. Nessa é o banco mesmo que tenha sido associado a protetor do meu amigo Felipe. Ali o Paulo Sérgio Pinto me lançou prefeito pelo PSOL. Tá certo. Não. Uma coisa são as ideias aqui, isso aqui termina... No senhor, sai não tudo... no partido. Já arranquei com voto, né? Arranquei com voto. Porque eu não tenho mais meus pais vivos. Eu não tenho mais nele, não no partido. O senhor está distorcendo. Revelou eleitor do pessoal. O senhor é um vendido. Presta atenção numa coisa. Que seja sua, somente sua verdade. Tem que ser um por vez, porque O senão ninguém entende. senhor é um pústula. O que é pústula? Mas aí é uma coisa, uma excrescência. É a filha Então, de um é o que o senhor é. É a filha do é a apóstolo. filha de um apóstolo. Bom, isso. Essa é uma ferida que tem que ser lancetada. Bom, agora o cara tá baixando o nível. Agora o cara tá baixando o nível. Eu quero mandar beijos. Quero mandar um beijo pra nossa telespectadora, Yara Marques. Vou mandar pra mim, que beijo. Coitadinha, foi num cabeleireiro que queria fazer o cabelo igual ao meu. Eu não sei, eu acho que o cabeleireiro não sabia, não orientou ela direito, coitada. Ela não conseguiu, deu tudo errado, mas o cabelo cresce, Yara. O cabelo cresce. Demora. Não, demora, depende. E eu quero dizer que hoje a senhora Zeni está completando 84 anos. Vivendo a noite com o Chicão Tofani, você vai viver a noite e vai viver a vida mais legal que aconteceu antes, porque agora tá um rolo essa noite. É o livro meu, que já tem até no posto VIP 24 horas na frente da Love, lá na Casimiro de Abreu, que roda 24 horas. E está chegando aí, depois de uma pesquisa, onde eu vi 1.250 pessoas, o nome do óculos que vai levar a minha marca vai se chamar Francesco Tofani. Por que Francesco Tofani? Porque vai ser muito inspirado no comercial de Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli. Os melhores óculos do mundo são italianos e essa marca vai chegar no verão. Tem gente perguntando, né, Ana, se essa tua marca de óculos será só para A Pamela homens? está perguntando. Só para homens. E é uma bolação Que pena, hein, Marco? com o Alexandre Lau. Não é a discriminação, é que eu vou lançar a linha dos óculos femininos. Agora sim! Que Esse programa virou um jabá agora? Não é jabá, meu filho, isso é verdade. Jabá esse programa? Tem pessoas Tu tá reclamando porque tu tá de gancho. Eu tenho camisa com meu nome, eu tenho carro com meu nome. Isso, cara. Vamos lá, Mari Barcelos, aniversariantes. Pô, posso ir nos aniversariantes. Temos isso. muitos aniversariantes hoje. Deixa eu virar a página aqui. T.E. Lawrence, o Lawrence da Arábia, né? Aquela grande figura que... aliás, foi feito um filme com Peter O'Toole, um filme genial. Lawrence da Arábia, dirigido por David, faleceu recentemente. David Lean foi o diretor desse filme, que foi um grande sucesso mundial. Essa figura, esse britânico que vai viver na Arábia, fica amigo dos chefes, etc., e consegue repassar informações valiosas para os ingleses que moravam naquela parte da Arábia. Oscarito. Lembram da dupla? Claro que não, né? Os jovens de hoje não conheceram Oscarito e Grande Hotel. Mas a história deles é muito bonita. Eles foram da época das chanchadas da Atlântida, que era a grande empresa cinematográfica brasileira. Todos os filmes eram rodados no Rio de Janeiro, aliás,
lugar para fazer locação no Rio de Janeiro não falta, né? Até hoje, né? O lugar mais Contemporâneo do Grande Otelo, né? Isso, Oscarito e Grande Otelo. A dupla é famosa. Oscarito nasceu na Espanha, veio criança ainda para o Brasil e se torna o grande humorista e aquelas brincadeiras, aquele jeito de falar, etc. Depois do Oscarito, Menachem Begin, político de Israel, que foi primeiro-ministro de Israel e teve uma brilhante passagem pacifista perante o Estado de Israel. Charles Bukowski é um dos meus favoritos. Por quê? Ele era um bêbado assumido. Ele era um alcoólatra assumido. Então ele dizia... Que modelo, hein, Mário Barcelos? Que exemplo. Não, mas ele dizia o seguinte... Ele fala a verdade. Cada vez eu não sou bêbada, mas eu falo também. Porre e que entra um estado semicomatoso, eu acordo no outro dia e lembro que eu morri mais uma vez. Cada porre é uma morte. Então ele criou esse símbolo, né, para as bebedeiras dele. Eu acho que ele não era tão bêbado assim, tipo Jim Martin, né? O Jim Martin já contei, só vou contar de novo, não aguento. Jim Martin tinha aquela fama de bêbado, ele, o Sinatra, Sam Davis junto e tudo mais. Então ele apresentou um programa, Jim Martin Show, na televisão americana, e ele subia e descia uma escada correndo para provar que ele não estava bêbado, cantando com o copo na mão, Mas era fantástico o Jim Martin, né? Para o Milor Fernandes, essa grande figura, esse grande jornalista que escreveu no Pasquim. Francisco José. Francisco José foi um cantor português que fez sucesso no Brasil com o filme Olhos Castanhos. Teus olhos castanhos de encantos tamanhos são raios de luz. Olhos verdes são traição e tal, etc, etc. Foi Francisco José que eu tive a oportunidade de cumprimentá-lo na primeira vez que eu estive em Portugal. Edi Gourmet, essa foi maravilhosa. Edi Gourmet. Já faleceu, Edi Gourmet, com aquele sotaque latino, aquelas músicas que ela pegava as versões, passava todas para o amorosas, inglês. né, Sim, Edi Gourmet, maravilhosa, né? Glauci Rocha, atriz brasileira, irmão do Glauber Rocha. Odair José. Ah, esse é maravilhoso. Esse é maravilhoso. É o da Pílula. A empregada doméstica e tal. Ele não estava na festa da música. Já teve diversas... Foi muito tempo atrás, Quando a mulher dele... Não, ele era solteiro, eu acho. Colocaram na cabeça do Odair José que ele tinha que fazer um disco classe A. Pensei que era uma guampa. Colocaram na cabeça que era uma guampa. Odair, meu irmão, um abraço. É brincadeirinha, não vai ficar bravo comigo. Odair José é uma grande figura. Aí ele mudou o estilo, zerou. Nunca mais voltou. Mas ele andou por aí agora cantando. O Vitorino emagrecer, muda o estilo. O Vitorino é mais estilo Buda. Eu tô conseguindo controlá-lo e você ficou atiçando. A senhora tá vendo. Tem toda a razão. Eu tô Vai, desce a ladeira, bota a lata na cabeça e desce. Dos dois meliantes, porque um é o meliante da ação, o outro é o que comanda o negócio. Mas velho que comanda. O meliante que comanda. A milícia tá bem informada. A milícia. Aniversariante de hoje é o meu querido amigo José Augusto, cantor José Augusto, autor de Evidências, a música do Chitão, da novela. Outros sucessos. Esse é maravilhoso. Ele é o autor de Evidências? Isso. Olha como eu sou ignorante. Odair José. Mas eu nem sabia que era dele. Mas é dele, o maior sucesso da vida dele. E eu gosto muito dele, porque a primeira... de criança com essa música. A primeira coisa que ele fez, Odair, quando ganhou o primeiro dinheiro, foi comprar um apartamento para a mãe, ali no bairro da Glória, no Rio de Janeiro, na rua Cândido Mendes. Eu morei nessa rua no Rio de Janeiro. Marcelo Nova, cantor e compositor brasileiro, já falei, José Augusto. James Cameron, cineasta americano, de aniversário hoje. E ela... Titanic, né? Isso. E ela, Madonna. A Madonna completando hoje 61 anos de idade. 61 anos. 61 anos. A fortuna dela está avaliada quase mais moça em que ela. 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Ela resolveu comprar uma mansarda lá em Lisboa e está à beira, à beira do cais. Aliás, está na beira. É em Lisboa que ela mora? Está a viver em Lisboa. Atualmente sim. Eu acho que ela tá morando em Carvoeiro, mais ao sul. Tá. Não sei Tá se em é Portugal. Carvoeiro, se é Brancoeiro, se eu não sei o que é, mas ela mora lá em Portugal e eu sei que ela está em Lisboa. Informação E pra ela mim, tá sacaneando. Não, tu disse que acha. O Tutankamon tá me sacaneando. Tutankamon tá sacaneando. Bom, eu falava com sotaque, a gente aprende o sotaque, Claro. E um dia eu chego todo alegre e falo assim, estou bem, bom dia, meu senhor, como estamos, está a passar, estou bem e tal. E o camarada me olhou. Está lá, querido, tu Aí está daqui a lá? pouco eu achando que estou agradando. O que tu queres, o brasileiro? Acabou com o teu O que tu sotaque. queres? São esses os aniversários. Muito bem, eu quero dizer o seguinte. Vou ler os e-mails da dona Lídice. Ninguém reclamou?
Sim, vai vir Eu fazer não, um adoro tadinho aí, Dona te Liz. prepara aí. ó. Ninguém reclamou. Prepara aí agora. Então vamos lá. Pode ler. Falaste muito bem. Fala primeiro bom senso. Parabéns. Para quem ela escreveu isso? Felipe. Não, para o Gustavo Vitorino. Oh, Dona Liz. Dona Lidice, é que a Dona Lidice é honesta. Não, tem alguma coisa errada. Não tá. O que foi que eu errei? Eu falei, Acertaste em cheio no teu cabelo. Estás ótima, Magda. Chicão está muito mais fashion do que nunca. Felipe e Ruschel. Oba, achei os dois. Alexandre Kraus, vou parar de assistir. A Anaísa aqui já falou, já esculhambou com o Felipe, eu já li isso aqui, agora vamos deixar. Felipe, tu acha? Por que tu acha? Porque- Na tua avaliação de crente. Porque ele representa. Porque ele se assumiu de esquerda. Porque só isso. ele representa Tem direito. com fé, com sangue, suor e lágrimas a esquerda. E aqui não tinha ninguém que representasse a esquerda. Botam na conta Mas eu agora do vou pôr a Ruschel, botam esquerda na de um conta. prefeito. A Ana até também, mas eles têm outro jeito. E o Felipe é galinho, porque ele é jovem, é pequenininho, galinho. Entendeu? Dona Magda, posso contar uma história aqui? Não, só deixa assim que eu deixo eu concluir, tá? Seu Jari de Pelotas. Magda, querida, tá certíssimo o Vitorino em se posicionar, embora tenha se exaltado. Palavras sábias, apoiado. Depois ainda o seu Jari. Gabigol foi ótimo. Programa está divertidíssimo. O novo integrante do programa não entendeu que o país está em crise financeira. E a prioridade é manter os serviços básicos do país, como saúde. Quando nossa economia voltar a girar, pode-se pensar em pesquisa, que são muito importantes, e não a prioridade em termos de crise. Eu acho Não mandei te falar ainda. Observação. Meu pai mandou elogios e disse que que belíssima sou eu. Responde. Não, é que eu considero a educação prioridade. Está num dos pilares Não, da mas ok, prioridade todos pra nós consideramos. Para um país que quer ir Vai na ir Cidade adiante. Baixa hoje de noite, daquele E rolo aí- lá, e fala em educação. E aí eu Não digo tem- porque, por exemplo, a defesa ver tem aquilo menos da metade dos cortes da educação. Eu não consigo entender por que a educação é a mais cortada de todos os Eu ministérios. posso dar uma Eu não justificativa consigo prática entender. recentemente, Vamos lá. que nós temos duas, e por incrível que pareça, duas estudantes são brasileiras, nordestinas, que criaram a técnica barata e fácil e prática da dessalinização da água do Nordeste. Porque a gente sabe dos problemas, elas ganharam prêmios internacionais e é uma tecnologia, um dos kits que já é utilizado em regiões necessitadas, ele custa R$27. E a gente coloca, se o Brasil investir nessas pesquisas, investe nessas meninas, ele começa a comercializar, não precisa ir para Israel para buscar essa tecnologia, porque por R$27 tu tem que levar uma comitiva, ir a Israel, negociar o produto. Quando tu faz em casa, é muito bem, obrigado. Ele é muito brilhante. Ruschel. Eu, embora não seja tão brilhante quanto a Dona Ana, e me reconheço menos brilhante que a Dona Nem Ana. tão bonito. Não, aí nem quero comparar, Dona Ana. Mas eu quero contar a história. Concorda contigo. Eu quero contar a história, porque lembrar de Evidência, o Mari trouxe aqui o aniversário de Zé Augusto, e eu queria contar a história rapidamente do Evidências, porque hoje a Evidência, ela está em numa... evidência. Ela está em evidência por estar numa novela, mas eu gosto dessa música há muitos anos e a interpreto com muito carinho há muitos anos. Mas a história, Dona Magda, é que ele fez a música, ele gravou a música e não teve sucesso nenhum. Aí veio um empresário e disse assim pra ele, pai, essa música é ruim, velho, não bota, não insiste, não faz. E ele, tá, então não vamos fazer. Aí o Chitãozinho e o Chororó ligaram pra ele. O Chororó ligou. Porque ele é organizador, né? Ligou pra ele, disse, pá, tu nos libera aquela música pra gravar? Ele disse, olha, até libero. Mas ninguém gostou, eu gravei, ninguém gostou, o produtor, e ele não diz o nome porque ele não quer rifar o produtor. Tá certo. Ele disse, e o produtor disse que é uma porcaria, a música tá liberada pra ti. E Chitãozinho e Chororó gravaram e se tornou um verdadeiro hino. É um hino. Então sucesso é difícil de explicar, dona. Sucesso é difícil de explicar. Viu, Felipe? Não esmorece. Posso falar do presidente Kennedy? Foi a primeira coisa que perguntaram. Jornalista, Salão Oval da Casa Branca, presidente John Fitzgerald Kennedy. Presidente, como é que o senhor explica o seu sucesso? Ele disse, sucesso não se explica, o fracasso sim.
Olha aqui, ó. Kennedy. Olha aqui, mais um telespectador, o seu Erni Klasman. Cara Magda, a diretoria da empresa foi orientada pelo governo de esquerda no estado a colocar opiniões de esquerda na bancada. E eu gostaria, peço a gentileza, de efetivarem este Felipe, pois assim ele vai nos lembrar todo dia que estamos no caminho certo. Assinado Erni Klasman. Não, mas no mínimo isso. O Erni dizer que o PSDB de esquerda é, por favor, né? É não conhecer a história brasileira. Agora, quero dizer pro seu Jari de Pelotas que o problema... Já te disse, deixa eu dar a palavra. esquerda que tem do PSDB, é a esquerda encabulada. Eu quero dizer pro seu Jari de Pelotas que ele não se preocupe mais com a história do Gabigol, porque a Roberta já entendeu quem é o Gabigol. Mandaram uma foto do Gabigol. Não, foi muito querido. Eu quero mandar um abraço muito carinhoso pro nosso telespectador chamado Flávio. Ele fez um post, botou a foto desse Gabigol e disse: doutora Roberta, esse é o Gabigol. Mas eu quero só te dizer que o nome dele não é esse, tá? É o nome artístico dele, de futebol. Ah, ele não foi, mas não é de batizado. O Gabigol não é de batizado. Lindoso, que é de verdade, lindoso. Ah, mas tem maravilhas. Mas e por que então Gabigol? Lindoso é Porque ele faz gol. Ele faz muito gol. Faz muito gol. Ah, por isso que ele ganha bem. Gabriel. Gabriel não. Olha aqui, ó, é engraçado. Quando o governo da Dilma cortou verbas da educação, o CNPq não ficou sem verba. O ginásio, Cantofani, estava apodrecendo há quase 30 anos. O governo não paga salário em dia. Imagina reformar o ginásio. Explodiu o ginásio. Eu já disse que estava protestando quando a Dilma cortou na educação, independentemente do governo. Vamos só lembrar o que aconteceu. Na verdade, houve uma intempérie aqui na capital muito forte, desabou, e dali para cá todas as tentativas de reformar o ginásio não evoluíram. Nenhuma tentativa houve. Não, se fez algumas tentativas de troca, se tentou algumas claro. negociações, porque num primeiro momento, quando só destruiu o telhado, era só refazer o telhado, embora envolvesse uma mudança de estrutura. E aí se começaram as permutas, o tempo foi deteriorando o resto, quem conhece porque sem lá... a proteção do teto se tornou bem mais evidente, né? Começou a deteriorar total. Ainda era aquele tacão, né? Ainda era aquele ginásio de salão mesmo, há muito tempo, então com a chuva acabou deteriorando todo, daí ninguém nem podia jogar, nem podia frequentar por causa do perigo. Exatamente. E quem conhecia lá, eu brinquei que joguei lá, mas porque joguei mesmo, né? E tinha as dependências, tinha os vestiários, tinha área de churrasco, tinha as canchas lá fora também. Era uma área muito aprazível e era usada pela Brigada Militar. Olha aqui, ó, Mari, agora sobrou para ti. Qual a fonte das informações de QI que o senhor Marne, não é Marney, é Marne, divulgou? Segundo o Google, olha, eu quero dizer o seguinte, o Marne é infinitamente melhor que o Google, senhor Mário Ritter. Em todo caso, eu vou. O QI máximo é de 162 e os grandes mentores atuais, Albert Einstein, Stephen Hawking e Bill Gates, têm apenas 160 de QI. E o Chicão? Mas isso aí... E o 181 do Chicão? O QI é uma coisa que não tem um limite. E o QI não significa que o cara é brilhante, porque ele tem um QI alto. QI alto nasceu... Deixa o Mário responder também. Um exemplo. Mas minhas fontes são minhas fontes. O Wikipédia, todas as minhas fontes. O senhor olhou do Goethe, o senhor não reclamou do Goethe. O senhor tem algo contra o Goethe? Ele não foi um gênio, não foi um polímata? Não foi? Foi um polímata? Agora, ele se ofendeu porque eu disse que o Chicão tem 181. E foi auditado. Foi auditado. Foi verdade. E esse Gates não tá com nada, não cuida nem da rua dele, tá todo esburacado. E Marne, eu queria te perguntar, já que esse assunto voltou, eu fiquei curiosa para saber se tu tens a informação sobre o que faz essa mulher, essa americana que está sendo considerada. Não tenho, porque só tinha o nome dela. É a mulher do mais alto QI do mundo. Nunca houve uma mulher com esse QI. Mais, chama atenção e gostaria, né, seria curiosa até de pesquisar o que ela faz e se ela é feliz, porque na verdade existe a inteligência e a inteligência emocional, que também é tão importante, quer dizer, muitas vezes está muito mais... É muito lidar com as pessoas comuns, assim, dentro eu tenho dificuldade. Só um pouquinho, vocês interromperam a Roberta, começando a dona Ana, que interrompeu. Que feio, né, dona Ana? Eu acredito muito que vale muito mais o equilíbrio entre as inteligências do que propriamente o conceito, concordo. né? Então, assim... A Sharon Stone tem 160 e poucos.
Olha A só. Sharon Stone foi gênio. Sem cruzar as pernas. Quando ela cruza as pernas, Bom, ela aí dá 300. Aí eu vejo 200. Meu Deus. Dá 300. Desculpe, dona Magda. Perdoai o Senhor, eles não sabem o que dizem. Isso Eles se porque- entregam. às Isso vezes. porque ele está casado, hein? Desculpe, dona Segundo a dona Desculpe. Carla, ele está casado. Casadíssimo. Tu estava na noite, então, ô Jô? Não, esses são boatos. Sextou? São boatos, são Voltou boatos. pra casado ou sextou? São boatos que se espalham na sociedade gaúcha, seu. Temos seu Chicão. informações da Marilyn. A Opa. mulher com QI mais alto do mundo e também entre os homens. Ela diz que ter um coeficiente intelectual muito alto não garante a felicidade de ninguém. As pessoas se aproximam de mim achando que sou um monstro. Os homens, principalmente, que agem agressivamente para tentar superar o sentimento de inferioridade que eu lhes Acontece provoco. comigo com as mulheres. Ela é casada, ela é inventora do coração artificial e hoje ela escreve para a revista semanal Parade, onde responde às perguntas dos leitores usando a sua bombástica lógica. E ela diz que é mais pela questão da lógica do que pela inteligência, que ela passou em 8 provas Muito que a bem. capacitaram E qual é a para sua skate. fonte? A sua fonte é a minha fonte. É a minha fonte que veio aqui agora para encerrar o programa. Vamos voltar só na segunda-feira, logo depois do Jornal da Pampa. Eu espero que sim. Agora, vocês têm que estar do outro lado, senão a gente vai ficar sozinho. Beijo, bom final de semana. Estejam vivíssimos e todos ligados desde a primeira edição do programa, porque eu acho que a novidade vai chegar, ó. Muito beijo para vocês, bom fim de.